Por que o autismo está aumentando tanto? O autismo está aumentando em todo o mundo. Nas últimas décadas, os números crescem de forma exorbitantes. De 1 para cada 20 crianças que nascem, uma é autista. Se você observar na turma do seu filho, de 1 a 5 crianças normalmente já possuem autismo diagnosticado. A maioria das explicações falam apenas de diagnóstico ou de fatores ambientais, mas se estivéssemos observando algo muito mais profundo. Então, é parte desse fenômeno que eu estou aqui, que para mim está relacionado a uma transformação neurobiológica do próprio cérebro humano. E se estivéssemos falando de evolução humana? Sim, pois é, essa é uma das minhas linhas de pesquisa. Eu sou doutora Patrícia Sambati, sou pesquisadora e cientista de genética e epigenética, com foco em neurodivergência há mais de 8 anos. Eu também sou mãe atípica de uma criança autista e T21. Logo, esse tema me aguçou minha curiosidade de pesquisar há mais de 8 anos. E minha jornada científica começou justamente tentando entender o que realmente está acontecendo com o cérebro humano, com este aumento exorbitante. E então, o que já existe, doutora, para a ciência? O aumento global nos diagnósticos? Existe. O autismo como uma condição de neurodesenvolvimento? Sim, já está sendo comprovado. O papel da influência genética e epigenética, que são seus marcadores? Sim, também já está. Vamos falar de forma mais simples para vocês entenderem? Hoje sabemos que o autismo tem uma base neurobiológica complexa, poligênica, heterogênica, que é sentido de diferenças, né? Múltiplos genes, fatores ambientais. Sim, ele é formado por um grande complexo neurobiológico. Mas existe uma pergunta que ainda não tem uma resposta para todos. Porque o número de pessoas neurodivergentes estão aparecendo, crescendo com tantas partes pelo mundo todo. Enfim, eu vou tentar aqui mostrar para vocês uma hipótese que eu venho investigando e que faz parte desse fenômeno. Pode estar relacionada à transformação neurogenética, neurobiológica e neuropsicológica do cérebro humano. Para mim, é uma condição evolutiva. Eu vou explicar para vocês sobre a minha teoria agora. Vamos supor que cada um de nós, na nossa família, a gente herda uns genes. Aqui está você. A gente tem aqui a nossa árvore genealógica, nosso pai, nossa mãe, e aqui a sociedade, o ambiente. A gente fala que é o meio ambiente. A gente traz dentro de nós, as nossas células são tão inteligentes, nosso corpo ele é tão inteligente que quando a gente nasce, a gente já possui primeiro, não sei se vocês sabem, mas as terminações nervosas e os genes do corpo, elas são formadas antes que o cérebro. E depois vem o cérebro, essa conexão. Logo, a gente pode dizer que o nosso corpo capta tudo, ele sente tudo, desde a nossa formação. Entenderam agora? E essa captação, ela também já está sendo comprovada que a gente herda. A gente tem um grande software. Esse software que está dentro do nosso corpo, que são passagem dessas terminações nervosas, é como se fosse o Wi-Fi. Esse Wi-Fi está sendo levado para a nossa árvore genealógica, dos nossos pais, da nossa mãe e da sociedade. E existe um software enorme que se chama raça humana. Tudo que a gente já passou nessa vida, nessa humanidade, a gente vai de uma certa forma guardando nesse grande software altamente inteligente. E ele é passado, essas informações são frequências que são passadas de gerações por gerações e de uma certa forma também chega em nós, hoje, 2026. Agora vamos à pergunta. O que a gente andou durante esse tempo todo que a raça humana existe? O que a gente andou guardando no nosso software? O que a gente guarda
nesse software? A gente guarda coisas boas? A humanidade andou criando mais situações felizes ou mais situações críticas e difíceis? Bom, isso eu vou deixar para vocês pensarem, mas vou mostrar que a minha visão científica, como psicanalista e também cientista da área biológica, porque a minha primeira formação é dentista e a segunda é psicanálise, e hoje neurocientista, minha área relacionada é genética, então eu tenho a formação da genética, e com esses anos de estudo eu observei o seguinte: a humanidade anda vivendo e tornando nós num estado de hipersobrevivência, hiper em alerta, hiper em tudo. E será que isso está sendo bom e benéfico para o nosso corpo humano? Então, vamos agora entender o autismo e as neurodivergências. Como eu disse, elas são um estado neuro, porque vem tudo das terminações nervosas, biológicas, que fazem parte da vida. Tudo que é biologia é vida, é criação. Neuro, genética, a gente guarda tudo que a gente experiencia, a gente guarda num grande software, que é nós mesmos. E esse software, ele foi guardando, acumulando traumas, porque infelizmente a raça humana, ela criou guerras, ela criou desavenças, ela criou disputas ideológicas, na qual fazem de nós seres humanos nos propor reavaliarmos, avaliarmos nossas condições de ser. Isso está sendo benéfico? Você prefere beber uma água estragada e quando você coloca ela dentro do seu corpo, ela vai fazer o quê? Bem ou mal para você? E quando você bebe uma água pura, que está em paz, que está tranquila, você vai passar mal? Você não vai passar mal. Acontece que o sistema de evolução humana, ela é um tempo muito longo. A gente precisa de um século para evoluir, mais ou menos um século. E nós estamos nesse momento da atualidade, desse salto quântico de evolução humana, da raça humana, exatamente no meio, aonde um processo está existindo. Grandes saltos tecnológicos inimagináveis, grandes saltos biológicos através das nanotecnologias e grandes saltos da humanidade. Nosso corpo está sim em movimento, em transformação e tentando se adaptar a essa nova realidade que nós humanos colocamos em condição de prioridade. E infelizmente a gente anda priorizando guerras, infelizmente a gente anda priorizando disputas, egos. A humanidade não consegue hoje aplaudir todos como uma igualdade. A gente segrega o tempo todo e não percebe que nós somos uma grande raça poligênica com a sua diversidade, com toda a sua complexidade extremamente maravilhosa. As neurodivergências, as pessoas típicas, têm uma via neurológica, essa aqui. As neurodivergências têm outra via neurológica. Todas querem chegar ao mesmo caminho de aprendizado. Aqui o ponto final. Mas tem vias diferentes, ou seja, são seres humanos que pensam, raciocinam, se expressam de formas diferentes, mas chegam no mesmo ponto, no mesmo lugar. Logo, o que eu quero dizer com isso? As neurodivergências, elas não são uma doença. Elas não criam ali essa via, não tá com problema no sentido de a rua tá furada, alguma situação assim, não. Ela encontrou um outro caminho, uma outra forma de chegar ao seu objetivo final. Isso que a ciência descobriu. A ciência já está comprovando que é uma via neurológica diferente. Nossa, doutora, tá bom, mas e agora? Tá aumentando então essa via neurológica com tantos problemas? Calma, isso pode ter uma solução. Aqui, esse vídeo ele é um aviso para a humanidade, para a sociedade, no que eu venho estudando e criando essa hipótese evolutiva, como outros neurocientistas e cientistas também estão direcionando da mesma via que eu estou.
Como nós descobrimos que essas vias são diferentes, fazem parte da nossa rede, nós estamos herdando ela, o nosso software que criou tantas guerras, tantas dificuldades para nós assimilamos ela dentro dos nossos micro softwares. Quando chegou em nós mesmos, em 2026, neurologicamente, nós herdamos uma defesa. Essas vias epigenéticas das neurodivergências, principalmente a do autismo, que tem a massa maior de crescimento, ela diz o quê? Ela diz, será que eu quero me envolver e participar desse mundo que a humanidade criou? Eu sou hipersensível, eu percebo tudo. Esse é o autista. Eu percebo tudo, eu ouço além do normal. O barulho me incomoda profundamente. O excesso de brigas, de críticas, de apontamento me fazem mal. Eu não consigo olhar para o próximo de uma forma afetuosa porque ele é desafetuoso. Mas eu tenho um coração gigante. Eu tenho grandes capacidades neurobiológicas e tecnológicas que eu consigo trabalhar com telas, com internet, porque eu sou hiperativo em excesso e as minhas vias epigenéticas são extraordinárias e altamente potenciais de excitação, e por isso eu tenho algumas estereotipias, porque eu não consigo controlar a quantidade de informação que vem para mim. Como que eu vou adaptar essas vias? Como que eu vou controlar quem eu sou nesse mundo tão complexo que não olha para o meu ser, que não vê que eu existo nesse mundo, que me ignora e não percebe que eu sou a pessoa na qual tudo isso pode mudar? Eu sou a pessoa que percebo tudo, que sinto tudo. Eu sou o ser humano que não me estresso por estar trabalhando com excesso de tecnologia. Eu estou adaptado a isso. É fácil para mim. É fácil para mim solucionar problemas complexos. Mas é difícil para mim entender a raça humana. Por que ela é tão autodestrutiva? Então, eu vim aqui para deixar para vocês um grande alerta. Nós somos eles no futuro. Eles são o nosso futuro. Então, nós estamos plantando hoje. Por que eu falei que nós somos eles? Porque nós estamos agora no presente e podemos transformar esse futuro. A humanidade tem duas vias de decisão nesse momento. Ou olho para essas neurodivergências e dou toda a acessibilidade para elas se autopotencializarem, trabalharem melhores as suas hipersensibilidades. Elas não gostam de se comunicar por fala, porque para mim a conexão delas no futuro será empata, porque elas já se comunicam pelo olhar. Elas já têm as autopercepções sensitivas e proprioceptivas do universo. E elas se incomodam quando a gente exagera numa situação de estresse e sobrecarga, porque elas estão acostumadas com paz. E a sua hiperatividade ela é relacionada e direcionada para um foco, para um objeto, por uma criação. E isso faz desses seres humanos terem vias epigenéticas altamente desenvolvidas e extraordinárias, mas estão desadaptadas para hoje, 2026. Nós estamos no auge desse processo evolutivo. E esse processo evolutivo precisa ser olhado pelos países como uma forma de que eles somos nós amanhã. E como nós vamos lidar com essa situação agora, doutora? Nós precisamos parar. Colocar políticas públicas para fazer a contagem correta. Desenvolver classificações, como eu estou submetendo a minha agora, para que a gente conseguir quantificar, qualificar e aprender com eles como se deve ser o novo mundo. Ajudá-los a se adaptarem com terapias que são altamente caras,
Para você controlar uma via epigenética excitatória, que ainda está em vários aparelhos que estão começando a surgir para desenvolvimento, é muito difícil. A ciência precisa estudar isso profundamente. Mas, doutora, será que evolutivamente eles não vão se adaptar sozinhos? Pode, mas pode ser bem demorado. Pode ser bem demorado. A gente está num mundo onde as inteligências artificiais estão altamente aceleradas e rápidas. Quem vai comandar essas inteligências artificiais no futuro? Elas vão nos comandar ou nós vamos comandá-las? Vai depender de nós. E como que vai depender de nós? Porque eles serão o nosso futuro. Altamente inteligentes, criativos, eles têm total condição de comandá-las. Até porque eles têm um gene que é considerado um gene da bondade. Bom, estamos em hipótese científica. Mas para mim, alguma daqueles arcabouços, daqueles marcadores mostram pessoas altamente boas de verdade, de coração. Eu nasci bom, então eu não vou criar atrito, eu não vou brigar com o próximo, essa não é a minha vontade. E isso é maravilhoso. É maravilhoso, maravilhoso. Eu botei esse marcador genético dentro de um dos meus artigos científicos, de um cruzamento genético, e que tá para ser aceito, e depois eu falo no outro vídeo, quando o aceite sair, sobre esses marcadores. Mas eu quero dizer para vocês que nosso futuro pode ser maravilhosamente bem. Sabe aquela frase que Deus escreve certo por linhas tortas? Eu sou uma cientista e eu não posso direcionar para a fé, mas eu tenho que admitir que, em virtude de tudo que a humanidade criou, de ruindade, está vindo uma leva de humanidade altamente benéfica, mas ainda altamente dependente e funcional. E como que nós vamos lidar com esse transtorno se ela é altamente ainda disfuncional e ela precisa funcionar, doutora? Vai depender do nosso olhar. É preciso para ontem. Nós estamos no meio da transição evolutiva. É preciso para ontem olhar para essas adaptações, estudar essas vias, os governos qualificarem, observarem as regressões, porque os suportes, eles são níveis somente quantitativos para nós. Existem associações, além dessa toda essa comunicação neuropsicológica que está guardada dentro do nosso software humano, existe também o nosso mapeamento genético. Vou fazer aqui os genes. O nosso mapeamento genético. Cada peptídeo que está aqui, esses RNAs mensageiros que vão para a nossa célula, para o nosso corpo, trazendo todas as informações como um Wi-Fi, essas frequências, elas são herdadas. E também são herdadas não só ali as frequências vibratórias de nós mesmos, mas são herdadas também as nossas, que já está mais do que comprovado, doenças, comorbidades familiares. Então, doutor, o que eu faço se o meu país não olha, para os autistas, para os neurodivergentes? Bom, todos nós temos uma grande responsabilidade. Você quer fazer algo para o seu filho? Você quer fazer algo para você? Ou você quer fazer algo para o todo? Ai, doutora, eu queria muito fazer os três, eu também. Mas a gente pode entender que a gente já pode fazer algo por nós e pelos nossos filhos. Se você tem hoje já comprovado cientificamente que nós podemos e temos o potencial de nós neuromodularmos como seres humanos, o que é isso, doutora? Nós temos os fenótipos, que são os genes que levam as informações que a gente expressa. Eles são altamente moldáveis. Você pode ser quem você quiser ser, é a sua expressão. Se tem algo em você, se você é uma pessoa que critica o próximo, se você é uma pessoa independente da sua religião, da sua fé, mas você é uma pessoa que amarga, que vive apontando, invejando o outro, o próximo, o que você acha que seus genes estão levando para o seu cérebro? Estão levando para esse grande software da humanidade. Está levando exatamente isso, suas frustrações, porque tem uma grande diferença que as pessoas não entendem em relação à parte biológica humana do nosso corpo. Esse software, ele não guarda o que a gente pensa, nossas crenças, nossa filosofia de vida. Ele guarda
com muita força o que a gente sente. Não adianta eu falar bonito se eu sou uma pessoa por dentro amargurada e invejosa. Não adianta eu falar bonito se eu estou criando guerras. Não adianta eu falar bonito se eu vivo na hipocrisia. O meu gen, ele é muito verdadeiro. Isso foi muito bem feito. A raça humana foi muito bem feita. Ele sente. Ele vai guardar no software da família e vai levar essa informação para a sociedade, o que ele sente. E esse sentir já é quem ele é. Então, mudem. Respeitem um ao outro. O que vocês decidirem, a linha de vocês, não, a crença de vocês, tudo bem. Que maravilha que você tem a sua. Mas você respeita do próximo. Você ensina o seu filho, nem precisa até ensinar a ser uma pessoa boa e feliz. Boa no sentido, meu filho, aceite todo mundo do jeito como ele é. Não julgue ninguém. Sinta. Seja feliz, sinta. O sentir te transforma. Se eu quero ser uma pessoa boa e eu falo que eu sou, você ajuda o próximo para ser uma pessoa boa? O que você anda fazendo para ajudar os seus próprios familiares? Ou você só está criando uma crença de que, eu não posso assim, há anos nós criamos o mundo dessa forma? Criamos, e por isso estamos criando os transtornos. Nós, por décadas, a raça humana vem criando um ambiente tóxico. Isso não está saudável. A gente precisa ser feliz. A gente precisa sentir que o outro também é feliz. A gente precisa parar de disputar. A gente precisa se interiorizar. E aí, com isso, qualquer gen neuromodula, neuroadapta e seremos assim uma grande raça humana que vai conseguir comandar grandes inteligências artificiais se não acoplá-las a si mesmo, porque isso também está vindo para a neurociência. Como que nós vamos lidar com isso? Já te fiz essa pergunta? Pois é, a minha hipótese teórica, o meu framework está aí para ser submetido, está sendo submetido numa grande revista científica 1, eu não posso expor qual é até eu aceito sair, e já estou 1 ano nesse processo de revisões e recolocação de esboço, né, que a academia científica fala. Por quê? Porque é disruptivo, mas já está sendo aceito, porque eu fui muito elogiada por grandes revistas. Então, eu peço que a humanidade aqui reflita sobre si mesmo. Reflita em ser uma pessoa realmente boa. Jogar a hipocrisia no lixo. Aceitar os seus erros. Aceitar que eu preciso mudar e me remodular para ser uma pessoa melhor, para o meu filho nascer melhor, para as gerações nascerem melhores. E isso não é crença. Isso é sentir. Tudo que você segura demais, tudo que você prende faz mal para as suas células, faz mal para quem você é. Então, a gente tem que parar disso e olhar para nós mesmos como ser humano e nos autocriticar. E sobre os autistas, doutora, o que a gente vai fazer? O que a ciência vai fazer com esses que já estão em suporte 2, 3 e para mim um 4, que também está vindo na minha classificação? O que a gente vai fazer com esses? Nós vamos estudá-los. Como estamos estudando, eu prometo a vocês. Eu vou tirar meu óculos para vocês verem como eu estou prometendo a vocês. Eu prometo a vocês que esse propósito faz parte da minha vida, da minha história, e eu quero ver um mundo melhor. E eu vou estudar até onde eu puder para ajudar a pelo menos minimizar essas vias que são tão transtornáveis. Eu sei qual é a dor
desses pais, porque não sou cientista, eu vivencio isso todo dia em casa. E eu sei como é duro ver um ser humano altamente bondoso sem função. E eu estudo para que essa função seja alcançada. Eu espero que outros cientistas venham se direcionar nessa linha evolutiva, porque é a evolução humana. Para mim, é incontestável. Eu estudei vários mapeamentos genéticos e fui olhando a partir da minha família, da minha árvore genealógica para entender a minha filha, porque a medicina não me dava explicação e eu, secundário, eu falei, não, eu tenho total condição, sempre gostei de pesquisar, eu tenho total condições de estudar isso e eu me aprofundei. E quando eu fui vendo os mapeamentos, eu meu Deus, tá bem claro para mim que é uma questão evolutiva que nós estamos herdando e nós estamos trazendo para a humanidade. Então, eu quero deixar aqui uma grande pergunta para vocês. O que você, que está aí do outro lado, vai fazer com essa informação, com esse conhecimento? Eu prometo que eu vou estudar as vias. Eu prometo tentar achar soluções. Saindo do mestrado, eu quero ir para um doutorado em nanotecnologia, porque o meu objetivo é estudar essas vias. Eu não tenho nenhuma ambição. Eu só quero ver minha filha bem e feliz. Eu quero ver essas crianças evoluídas, usando o seu potencial, usando essas vias extraordinárias de uma forma equilibrada. E isso é possível com ciência, com estudo, com investigação. Então, enquanto a ciência está nessa etapa investigatória, eu deixo aqui para você, pai, mãe, sociedade, governos, o que vocês podem fazer? Políticas públicas de contagem, de classificação, de tratamentos? Sim, podem, devem para ontem, porque a evolução já está aí. Nós estamos no meio dela. Hoje é 1 para 20. No máximo 5 anos já é 1 para 30. E até chegar a 1 para 50 já seremos metade da população mundial neurodivergente. É muito grave. É muito grave esse conhecimento. Então eu deixo essa indagação, essa reflexão. E eu espero que de uma raça humana, que é o nome da nossa raça, ela não foi escolhida por esse nome à toa. Nós temos que olhar o ser humano como um ser humano, diferente, poligênico, heterogênico, como a ciência nos classifica, como a ciência os classifica. E entender que nós somos uma grande complexidade genética em evolução e que precisamos nos neuromodular para sermos melhores. Então fica essa mensagem. Até breve. Se você gostou dessa informação, do meu estudo, sigam, compartilhem aqui nesse canal. Eu vou sempre falar de ciência com amor e de uma forma didática. Até a próxima.